No primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 19, diz assim as Sagradas Escrituras: Que ninguém se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões desta era, deve se tornar louco a fim de ser verdadeiro sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como diz as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. Shalom Adonai, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Neste momento, venho trazer um tema muito interessante, como foi ministrado há pouco sobre a sabedoria conforme os padrões desta era. É que Deus forma estratégias para derrubar as mentiras que se estabeleceu na história como verdade. O tema é: até que ponto a cultura mundana, que não é conforme a vontade de Deus, te influencia? Para entendermos sobre este tema, será necessário examinar os livros do Evangelho de Cristo, que está em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2, e Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre os fatos do nascimento de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Mas antes, gostaria de fazer uma oração para que Deus venha abrir o nosso entendimento e enviar o seu Espírito de sabedoria para nos dar o conhecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por esse momento tão precioso de estar se alimentando, Pai, da Tua Palavra, que é pão e água. Senhor, traz alimento para o nosso espírito, para o meu irmão, para fortalecermos a nossa fé. Pai, aniquila toda mentira. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, tira tudo aquilo que impede a religiosidade, a ignorância espiritual, em nome de Jesus Cristo. E que todo empecilho, que seja doença, dor de cabeça, mal-estar, eu rejeito nesse momento agora. E que seja a nossa mente cativa ao conhecimento dos céus, a revelação do Espírito Santo de Deus, que faz entender e conhecer todas as coisas que vêm do Senhor. Muito obrigado. Amém. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2, diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Neste texto é bom percebermos a cultura e o clima que favoreceu o nascimento de Jesus Cristo. Primeiro ponto: Jesus, ele nasceu em Belém, na Judeia, localizado em Israel. Então nos prova que Jesus não é grego, nem romano e muito menos brasileiro, e tampouco ele nasceu no Polo Norte. Jesus, ele é judeu. E outro fato que levamos a entender sobre o clima: no momento do nascimento de Jesus, o céu ele estava aberto, de tal maneira que os sábios vieram de longe e viram uma estrela apontando o local do nascimento do Salvador. Neste fato, prova que o céu não estava nevando. Tem um texto em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus fala o motivo que o povo erra, que acredita em fábulas, que acredita em mitos. Por quê? No livro de Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Neste texto, Jesus revela que o nosso maior erro é de não conhecermos as Escrituras Sagradas e nem a revelação do que realmente ela diz ao nosso respeito para com Deus. Neste momento, eu te farei perguntas lógicas para ajudar você a compreender as verdades que foram ocultadas propositalmente para você não viver a verdade. Primeira pergunta: se você nascesse em outubro, gostaria de celebrar o dia do seu nascimento 2 meses depois? Segunda pergunta: o que tem a ver o nascimento de Jesus Cristo com a data do Natal?
A compreensão destas duas perguntas vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, que trará entendimento se de fato a data do Natal tem a ver com o nosso Salvador. Em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Como José e Maria, ainda estando grávida, prestes a dar à luz, poderia viajar no frio, ou melhor dizendo, no inverno, se eles precisariam estar na cidade de origem para se apresentar neste recenseamento, não teria lógica o imperador fazer uma convocação nacional no período de inverno, pois esse recenseamento para Roma era de extrema importância em catalogar os habitantes de toda a região para não haver sonegação de imposto ou a falta de cumprimento com os deveres do Estado de Roma. A primeira pergunta que fiz lá atrás, se você nasceu em outubro, gostaria de celebrar o dia do seu nascimento 2 meses depois? Os textos bíblicos que foram usados para encontrar a possível data do nascimento de Jesus Cristo foi em 1 Crônicas 24, que fala sobre os 24 grupos de sacerdotes que eram escalados por período. Cada grupo com 2 pessoas ficavam encarregados de cuidar do templo 1 mês no ano. Em 1 Crônicas 24:10 fala do grupo de Abias, e em Lucas confirma, capítulo 1, versículo 5, que Zacarias, pai de João Batista, era do grupo de Abias. O período que ele ficava servindo no templo, no nosso calendário, esse período do mês caía no dia 1º a dia 15 de julho. Então, Zacarias, ao retornar à sua casa, Isabel acaba engravidando. Quando Isabel está com 6 meses de gestação, Maria engravida. Ao calcular a diferença de meses de gestação de Isabel mais o de Maria, prova que Jesus nasceu no mês de outubro e não em dezembro. Então, não tem relevância celebrar aniversário depois de 2 meses da data de nascimento. A segunda pergunta é: o que tem a ver o nascimento de Jesus Cristo com a data do Natal? Biblicamente não tem nada a ver. As Escrituras dão a concluir que Jesus não poderia ter nascido nesta data natalina, pois no período do mês de novembro para dezembro é inverno em Israel, e o céu, no dia do seu nascimento, não estava com nuvens carregadas e muito menos com tempestades. O céu estava aberto, que uma estrela indicava o local do seu nascimento. Com as referências citadas do nascimento de Jesus Cristo, eu encerro esse estudo e te aconselho a examinar as Escrituras Sagradas, pedindo que o Espírito Santo de Deus, em um nome poderoso de Jesus Cristo, para te ensinar a não viver na ignorância humana e nem religiosa. Que Deus te abençoe.